Hoje nós conversamos com o doutor José Luiz de Oliveira Júnior. Ele é advogado do homem suspeito de furtar bombons e ser amarrado por policiais em São Paulo. Qual é a versão do suspeito? Ele ficou calado. Ele não contou sobre o caso, sobre o furto das 2 caixas de bombom? Não, até porque ele não nega os fatos. Esse é o grande X da questão. E, efetivamente, ele esteve envolvido com o que aconteceu. Todavia, a questão ainda não é essa. A questão é que ele estava com a caixa de bombom, ele estava comendo os bombons da caixa. Efetivamente, todos eles vivem em situação de extrema vulnerabilidade. Então, como é que você pode alegar que alguém está lá corrompendo os menores, sendo que todos eles, infelizmente, vivem em condições subhumanas? E o círculo que ele já está inserido já é totalmente subjugado. Ele não tem condição de alterar ninguém. Então estão entre crianças, adultos, mulheres grávidas, pessoas mais velhas, todos em condições de extrema vulnerabilidade social. E aí você vai alegar que especificamente foi ele que corrompeu o menor? Muito estranho. Então, assim, as pessoas... Infelizmente, o caso é de saúde pública. Não é um caso que você vai resolver com direito penal. É a mesma coisa em relação a uma parte da Cracolândia. Há traficantes lá, obviamente que há. Há uma série de crimes cometidos, não tem a menor dúvida. Eles precisam ser reprimidos, sim. Só que, nesse caso, a reprimenda é totalmente desproporcional ao que aconteceu e, mais do que desproporcional, ilegal, porque a forma como ele foi preso e a forma como ele foi tratado vilipendia a dignidade de alguém que é preto, pobre e já tem todas as características de repulsa social, infelizmente. E é assim que nós compreendemos que a gente pode tratar, e a gente praticamente está dando um salvo-conduto para a polícia fazer isso com as pessoas que estão nessa situação. E é mais fácil, né, em vez da gente tratar, você exigir uma existência com relação a essas pessoas dessa forma. Sim, o senhor entrou no caso dos policiais, né? E a minha segunda pergunta é justamente essa. Como o senhor classifica a atuação da polícia militar neste caso? Porque, assim, podem acontecer outros casos, só que nesse em específico houve filmagem e houve testemunha. Especificamente nesse caso, a minha opinião é de que há uma espécie de retaliação pelo caso que aconteceu há semanas atrás. Tanto foram dos 2 policiais que realizaram aquela abordagem, infelizmente, por culpa deles mesmos, muito mal realizada, porque eles treinam isso diariamente. Então, assim, e outra, eles mesmos escreveram isso, eles delataram isso no boletim de ocorrência, e não houve sequer consideração tanto do delegado quanto da juíza das imagens e do depoimento da testemunha, que foi coagida. Eles realizam uma coação para a testemunha comparecer, porque se filma um agente público numa área pública realizando um trabalho público. Olha que absurdo. Sorte que ela aceitou isso e foi lá até o fim. E detalhe, não sofreu nenhum tipo de agressão, porque não poderia ter o celular tomado ou algo do gênero. E a gente sabe que é coação porque está todo mundo armado. Esse convite que apareceu como convite, a gente sabe muito bem como funciona. Então, assim, a atuação da polícia foi extremamente desproporcional e foi uma retaliação pelo que aconteceu. É como se fosse um recado para a sociedade, para falar assim, olha, nossos policiais são casca grossa, a gente atua dessa forma mesmo, e o que aconteceu lá é uma exceção. Como a gente sabe, quando acontece algum evento que a polícia sofre, depois, logo posteriormente, tem algum tipo de retaliação nesse aspecto, que também é midiático, né, infelizmente. Entendi. E pra gente só finalizar, eu gostaria de saber quais são os próximos passos da defesa, né, para a libertação do suspeito. Pois bem, os próximos passos, na verdade, já foi dado, que é o habeas corpus liberatório, e se ele não for, a gente já marcou agora aqui um atendimento virtual com o Tribunal de Justiça para a gente discutir sobre, a morosidade desse habeas corpus, que já era efetivamente para ter sido julgado. A gente não entende por quê, não necessariamente porque o caso deu repercussão nacional, mas porque é da própria natureza do habeas corpus. A gente não quer que a justiça faça um trabalho diferenciado para esse caso.
Mas, independente de qualquer coisa, ela também está sendo observada. Porque será que se fosse de alguém com, vamos falar o português claro, famoso, uma determinada condição social, e a gente também, esse habeas corpus, a gente entrei com esse habeas corpus há mais de 24 horas. Agora, sequer foi distribuído para uma das câmaras. E aí? Então, assim, estamos aguardando para, a partir dessa decisão, tomar os demais passos. Então, não posso te garantir exatamente como a gente vai fazer, porque eu preciso ver o resultado disso. Mas, se sair o resultado disso, com certeza estaremos lá para recepcioná-lo, para ele sair, enfim. Entendi, doutor. Quero agradecer pela sua disponibilidade e atenção novamente aqui conosco do Metrópolis. E a gente vai continuar acompanhando o caso. Muito obrigada mesmo, viu?